Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Thales Harvey, eu sou aluno da Engenharia Metalúrgica no campus Cefet, aqui de Timóteo, e hoje nós vamos falar sobre levitação magnética. Esse aqui foi um projeto coordenado pelo professor Daniel, foi feito por mim e pelo Marco Antônio, e nós vamos falar sobre levitação magnética em sala de aula e o alcance de todos. Bom, os objetivos iniciais do projeto seriam de elaborar um experimento portátil para passar nas salas de aula, nas escolas parceiras, abordando o tema de levitação magnética. Essa abordagem deveria ser de forma lúdica, com conceitos bastante abstratos do magnetismo, como diamagnetismo, campo magnético, corrente induzida, de forma que se consiga promover um entendimento sólido dessa questão. Primeiro vamos começar falando sobre a fundamentação teórica do assunto. O que é um supercondutor, né? Supercondutores, de maneira bem resumida, são materiais capazes de conduzir a eletricidade sem oferecer qualquer tipo de resistência, assim que atingirem uma temperatura muito baixa, conhecida como temperatura crítica. Além disso, fazem com que as linhas de campo magnético não sejam capazes de penetrá-lo. Dessa forma, os supercondutores podem ser utilizados para promover a levitação magnética. Então aqui a gente deixou bem claro que tem uma temperatura crítica, que é muito baixa, para que chegue até ao ponto de supercondutor. Esse é um desafio dentro da metalurgia, conseguir fazer supercondutores nos quais tenham temperaturas que não sejam tão baixas para chegar na temperatura crítica. Bom, vamos falar sobre o efeito Manson. O efeito Manson é a expulsão de campo magnético em um supercondutor quando esse se encontra abaixo da temperatura crítica. É o que a gente falou de uma propriedade dos supercondutores, e isso é chamado de efeito Manson. Quando o material é submetido a um campo magnético, o campo penetra no material, mesmo que o valor do seu interior seja diferente do valor do campo aplicado. Nos supercondutores é diferente. Um campo pequeno, os valores do campo magnético no interior do material é zero, ou seja, os supercondutores espelham o campo magnético. Isso que se dá o nome do efeito Manson. Isso que dá também a propriedade da levitação magnética, que pode acontecer esse fenômeno. E aí temos o estado vórtex e o estado misto. Os vórtices fazem com que os supercondutores se tornem uma peneira, assim, entre aspas mesmo, permitindo que parte do campo magnético passe, fazendo com que o material suporte um campo maior. Aí na foto, ela é a representação do estado misto. Um campo magnético aplicado, que está em preto, as correntes supercondutoras, que são as vermelhas, se desenvolvem na superfície para formar uma tela contra esse campo. Esses são correntes responsáveis pelo efeito Manson. Outras correntes supercondutoras se desenvolvem em verde, que aí é o vórtex, criando o próprio vórtex mesmo. Esses vórtices permitem um quantum de fluxo magnético passe por eles, e assim permite que parte do campo magnético aplicado passe pela amostra supercondutora. Isso aqui vai melhorar a qualidade do nosso material. Bom, dentro do projeto nós tínhamos como objetivo aí criar essa pastilha. O primeiro passo seria o cálculo estequiométrico com a quantidade em gramas exatas de cada reagente, depois a homogeneização e depois a calcinação. Com isso a gente fazia a moldagem da pastilha e por fim a sinterização. Vale lembrar que todo esse processo não foi possível por fato da pandemia ter nos assolado durante o ano passado. Esse projeto foi feito durante o ano de 2020. Dessa forma, tudo isso ficou apenas na forma teórica. Estudamos mais a fundo toda a teoria da levitação magnética e participamos de seminários internos com o grupo do mestrado e junto com outros grupos de iniciação científica que também apresentaram e desenvolveram uma pesquisa sobre o assunto. Temos aqui um vídeo em que mostra a pastilha como ela deveria ser. Para concluir o nosso trabalho, eu imagino que seria muito proveitoso se a gente tivesse conseguido fazer. A ideia seria, finalmente, caso a pastilha desse certo, também fazer uma trilha de imã para que tivesse como se fosse uma trilha de supercondutor. Iria ser muito ilustrativo, chamaria muita atenção, mas também foi muito proveitoso poder ter esse momento de estudo e de propagação da ciência. Agradeço a atenção e tenham uma boa noite.